O que foi o Barroco? O Barroco, foi uma tendência que dominou a arquitetura, a pintura, a literatura, a música e principalmente a arte. Teve início na Itália no século XVII e chegou no Brasil no mesmo século, mas já lá bem no finalzinho. E no Brasil teve grande destaque na arquitetura, na escultura e na literatura. O seu contexto histórico ocorreu quando estava tendo a Reforma Protestante e a Contra-Reforma. Essa última ocorreu como uma reação diante da perda de fiéis devido ao protestantismo. O padre Martinhos Lutero, ele denunciou a venda do perdão como prática corrupta. Lutero defendia que só conseguia a salvação por meio de uma vida marcada pela religiosidade, fé e perdão. A característica desse estilo barroco é baseada no conflito, numa linguagem dramática, no contraste, no exagero e rebuscamento, no uso de figuras de linguagem, na união do religioso e do profano, na arte dualista, na valorização dos detalhes, no jogo de contraste, no pessimismo, no conceptismo e no cultismo. O Barroco no Brasil. O Barroco no Brasil se deu por um grande nome que ficou conhecido até nos dias de hoje, que foi de Antônio Francisco Lisboa, vulgo Aleijadinho. Ele foi um grande mestre das esculturas. Seu trabalho era feito no modelo de curvas e elementos contorcidos. Tornou-se um dos mais importantes artistas plásticos do Brasil. O Barroco teve grande destaque em Minas Gerais, com as esculturas de Aleijadinho. Sua obra era marcada por traços originais, características próprias de Aleijadinho. As esculturas de Aleijadinho eram feitas com pedra-sabão, que era abundante na região do Ouro. As angolas das roupas eram em V, nariz estreitos, longos e salientes, com as narinas bem definidas e profundas. As sobrancelhas eram finas e bem arqueadas. Os lábios carnudos, bem delineados e entreabertos. E os cabelos cacheados e sinuosos. Nesse período teve grande destaque três importantes autores, que foi Bento Teixeira, Gregório de Mato e Padre Antônio Vieira. Bento Teixeira ficou conhecido pela sua obra Prosopopeia, que inaugurou o movimento do Barroco no Brasil. E Gregório de Mato, ele foi um dos maiores representantes da literatura barroca no Brasil. Sua obra reúne mais de 700 textos de poemas líricos, satíricos, erótico e religioso. Parte da sua poesia ironiza diversos aspectos da sociedade baiana, por isso ficou conhecido como Boca do Inferno. Já o padre Antônio Vieira, ele foi o maior orador sacro da nossa literatura. As poesias gregorianas são divididas em três, que é a poesia religiosa, satírica e erótica. Na poesia religiosa, mostra o autor envolvido pelo sentimento de culpa, de arrependimento, implorando por perdão. E já na poesia satírica, mostra a crítica severa de uma sociedade marcada pela desonestidade, pela corrupção. Enquanto na poesia erótica, vocês vão ver o uso de palavrões e alusões obscenas, mesmo em textos sutis
onde a ambiguidade parece repleta de safadeza. E você vai ver também uma poesia cheia de duplo sentido. A prosa barroca brasileira teve um grande destaque com o padre Antônio Vieira. A sua extensa obra reflete seu envolvimento nos debates sociais e políticos. Os sermões e cartas, além de tratar de temas especificamente religiosos, também tratava de temas bastante polêmicos da época, como a libertação do homem, a escravização dos índios, a defesa dos judeus e dos cristãos novos, e principalmente pela independência portuguesa. O cultismo foi de grande importância para esse período. O cultismo significa jogo de palavras. Esse estilo utiliza a descrição, termos cultos, linguagem rebuscada e ornamental para expressar suas ideias. Além do uso desses termos, o cultismo valoriza os detalhes. A forma textual é comum o uso de diversas figuras de linguagem. O conceptismo também ficou muito famoso na época. E o que significa o conceptismo, né? O conceptismo é o jogo de ideias. Sua composição versa sobre conceitos, definições, ideias e argumentações. Busca aprender os temas por meio de investigação profunda do intelecto e da dialética. Bora ver se vocês compreenderam o assunto? Vou ler uma questão e vamos resolver junto e ver qual é a alternativa correta. Então, vou ler para vocês. Ardoroso defensor da liberdade do homem, lutou contra a escravização do índio e a desumanidade com que eram tratados os escravos. Considerado pela crítica literária o maior exemplo de conceptismo em língua portuguesa, trata-se de quem? Do padre José de Anchieta. A gente lembra, né, no contexto sobre o padre José de Anchieta, que ele foi mais um educador do cristianismo. Ele buscava converter os seus fiéis ao cristianismo e ele fez parte do quentismo. Então, não parece muito entrar no contexto da questão, né? Letra B, Gregório de Mato. Lembrando que Gregório de Mato está ligando as questões voltadas para a crítica social, governamental e política. E o padre Antônio Vieira? O padre Antônio Vieira, a gente lembra que ele foi um escritor, um filósofo religioso e orador. Defendia a liberdade do homem e lutava pelo fim da escravidão do índio. Então, entra no contexto do que foi falado na questão. Mas bora ver as outras alternativas. Letra B. Padre Eusébio de Mato. A gente lembra que o padre Eusébio de Mato, ele foi um orador, pintor e poeta do Brasil na época colônia. Então também não entra no contexto. E Bento Teixeira. A gente acabou de estudar Bento Teixeira aqui. E lembra que ele foi o criador da obra Prosopopeia. Que também não lutou contra a escravização dos índios e nem contra a liberdade do homem. Então a alternativa correta é... Vocês já sabem, né? Então a alternativa correta é letra C. Padre Antônio Vieira. Isso. Então é isso. Espero que vocês tenham compreendido o assunto e até a próxima.